Deus, boa tarde, irmãos. Vamos sentar em nome dele, em nome de Jesus. E como nós falamos em oração, gente, não tem coisa melhor do que ouvir, receber uma palavra, uma direção que a gente sabe que veio do céu, que veio de Deus. E quando nós agimos debaixo de uma direção de Deus, tudo faz diferença, amém? Diga glória a Deus, gente. Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor nessa quarta-feira, amém? Irmãos, eu vou alterar aqui a introdução um pouquinho, eu vou abrir em Jeremias. Abra sua Bíblia também, só para eu fazer aqui uma introdução, antes de entrar na mensagem de hoje mesmo. Mas a gente estava orando aqui agora, e falando, em oração, sobre a importância de uma palavra ser liberada, e crer nessa palavra, já que a palavra dele não volta vazia. Jeremias capítulo 1, capítulo 1, eu quero lembrá-los disso, porque afinal de contas, o que nós vamos ouvir e receber aqui nessa tarde é a palavra de Deus. Eu não quero a palavra do William, a palavra do Soares, a palavra da igreja, não, isso volta vazio, mas o Senhor diz que a palavra dele não volta vazia. Jeremias 1:12, vamos ler o 11 e o 12. O 11 diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo 11: ainda veio a mim o que, igreja? A palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? Jeremias, o que é que você está vendo? Jeremias, o que é que você está enxergando? O que é que você está entendendo? Onde é que você tem conseguido, até onde você está compreendendo, você está tendo a visão daquilo que eu estou mostrando para você? O que é que você vê? E aí ele respondeu: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí vem o 12 é mais famoso, mais conhecido. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu acredito que muitos de vocês já conhecem esse texto, mas é um texto que volta e meia eu gosto de trazer à memória, porque mostra exatamente que a palavra de Deus, ela vai alcançar até o limite da sua vista, da sua visão, do seu entendimento espiritual. Vou te explicar melhor. Da mesma maneira, da mesma sorte que o Senhor fez a pergunta ao profeta Jeremias, eu penso que essa pergunta hoje se estende a mim, se estende a você aqui nessa tarde. E a pergunta parece simples e é. O Senhor pergunta para Jeremias: o que é que você vê, Jeremias? E ele foi muito verdadeiro na resposta, como nós devemos ser também. Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu me lembro, quando eu trato desse texto, que eu conheço, e você também deve conhecer, grupo de cristãos, pessoas dentro da igreja mesmo, que quando o Senhor pergunta o que é que ele está vendo, tem gente que sempre enxerga demais, mas também tem aqueles que sempre enxergam de menos. Tem gente, irmão, que enxerga coisa onde não existe, e tem gente que o negócio está diante dele e ele não enxerga nada. Nós precisamos trabalhar esse discernimento, essa vista, essa visão espiritual, de maneira que você não enxergue nem além do que Deus está te mostrando, mas que você também não fique aquém da visão que Deus está dando a você pela palavra. Por quê? Porque dentro do contexto ele termina dizendo: viste bem. Ele recebe um elogio de Deus. Você realmente está enxergando o que eu estou te mostrando. Talvez para mim, para você ou para qualquer outra pessoa, o Senhor poderia dizer: não, William, você está vendo errado, você não está vendo bem não, porque não é isso que eu estou te mostrando, não é essa palavra que eu estou dando, não é esse o entendimento que eu quero que você tenha, que você alcance. Nós precisamos ouvir do Senhor também: William, José, Maria, viste bem. Aí ele complementa, que para mim é a parte mais importante. Por quê? Por que é importante você enxergar exatamente o que Deus está te mostrando na palavra? Por quê? Porque eu velo, Deus falando, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Porque o compromisso de Deus não é com o que a gente achou que viu. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Não é com o que a gente queria ver, não é com o que a gente
imaginou enxergar. O compromisso de Deus é com o que Ele mostrou pela palavra. Se você enxergou além, se você viu coisa onde não tinha, o compromisso de Deus não está nisso. O compromisso de Deus está na palavra que Ele te mostrou, te revelou. Por isso que Ele termina dizendo: parabéns, profeta Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Meu compromisso não é com o que você acha, meu compromisso não é com o que você pensa, meu compromisso não é com o que você, eu imaginei que era assim. Deus não tem compromisso com isso. Compromisso de Deus é com o que Ele revelou na palavra. Se foi uma vara, é uma vara. Uma floresta, uma floresta. Palito de dente, é um palito de dente. Nem além, nem a quem. Vamos ficar só com o que o Senhor tem nos mostrado na palavra. Diga glória a Deus. Queria fazer uma primeira oração. Coloca a mão no coração, porque eu tenho uma palavra, eu entendo que ela é importante. Eu quero compartilhar ele com você, não quero que você vá além nem a quem. Diga assim: Senhor Jesus, eu vim por uma palavra. Ajuda-me a identificar a palavra do Senhor. Diga: eu não quero ouvir de homens, de igreja, de religião, de denominação. Diga a ele: o que eu quero é uma palavra do Senhor. Fala assim com ele: então trata comigo, me dá essa palavra e me faça enxergá-la. Não quero ir além e nem ficar aquém. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor, por que não? Aleluia! Diga glória a Deus, gente. Irmãos, eu tive o prazer de estar na nossa sede domingo de noite. Aí eu fui ministrar uma palavra lá, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, dada a importância que eu consigo visualizar. Nós acabamos de falar sobre isso, fizemos aqui uma introdução, a importância de nós enxergarmos aquilo que Deus está nos mostrando. Eu entendo que Deus me mostrou algo e eu gostaria muito de convidar você a enxergar como eu tenho enxergado. Eu não sou aqui o dono da verdade, estou longe disso, mas não espero esgotar o assunto também. Mas eu entendo que essa é uma palavra muito relevante. Relutei em dá-la exatamente porque no domingo de noite eu já entreguei lá na sede. Mas dada a importância da palavra, eu gostaria de, dentro desse contexto, mesmo estando falando aqui num culto de família, eu gostaria que você abraçasse essa palavra como vinda do trono de Deus. Amém? Atos capítulo 9, abra sua Bíblia lá, Atos 9, nós vamos ler a partir do verso 1, e aí eu já quero dar a vocês aqui o tema da mensagem dessa tarde de quarta-feira, hoje é o que? 25 de novembro, pessoal, fica gravado aí o culto, né? Fica disponível na internet, então 25 de novembro de 2020. Estamos na última quarta-feira já do mês de novembro. Quarta que vem, já é a primeira quarta-feira de dezembro. Meu Deus do céu, como passa rápido, né? E seguimos orando pela família, é o nosso projeto, é o nosso alvo. O tema da mensagem dessa tarde de quarta-feira é as 2 perguntas mais importantes da vida. Puxa, que ousadia, né? Que ousadia afirmar uma coisa dessa. Mas aqui eu vou ousar mesmo. Eu vou me atrever a dizer a vocês que, dentro desse contexto que eu vou trazer a mensagem, eu entendo que estas 2 perguntas são sim, para você que deseja algo da parte de Deus, as perguntas mais importantes da vida de um ser humano. Elas estão dentro do mesmo texto de Atos, no capítulo 9, no encontro que Saulo tem com Cristo. Esse Saulo que viria a ser depois o grande apóstolo Paulo. Vamos ler a partir do verso 1, pelo menos para ter um apanhado geral do texto. Atos 9:1 diz assim: e Saulo,
respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Diga glória a Deus. Bom, vocês já perceberam, provavelmente já tiveram contato com o texto, com essa história. O texto faz menção ao momento em que Saulo tem um encontro com Cristo. Ele nem sempre foi o grande apóstolo Paulo. Saulo foi um homem muito encapetado, perturbado, usado pelo inimigo, mas tomado por um zelo na cabeça de Saulo, que era um tremendo religioso. Ele achava estar servindo a Deus, perseguindo os cristãos, porque na cabeça dele, ele pensava estar zelando pelo Senhor, zelando pelo verdadeiro Deus, mas na verdade ele estava combatendo contra Deus. Então ele está indo para Damasco, viajando para lá. A intenção dele é prender crente, era trazer presos aqueles que porventura professassem Jesus, estivessem do lado de Cristo, que ele chamava até de seita. Mas no caminho, indo para Damasco, com a autorização dos religiosos, com cartas assinadas da sinagoga, que seriam os homens religiosos de Deus da época, para prender, para poder prender tudo que é crente que ele encontrasse. Nesse caminho, nessa viagem, algo sobrenatural acontece. Diga glória a Deus. Ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com Cristo. Na verdade, irmãos, nós é que usamos essa terminologia, nós falamos assim, né? Eu encontrei Jesus. Eu tive encontro com Deus. E é óbvio que eu entendo o que a pessoa quer dizer quando ela usa essa expressão. Mas se a gente for cavucar mesmo, né? Se a gente for aprofundar mesmo, a gente vai entender que a melhor expressão não é eu encontrei o Senhor me encontrou, já que a Bíblia diz que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. A verdade é que nós temos parte nisso. O texto diz: buscar-me-eis e me achareis, quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então qual é a minha parte, a minha participação nesse processo de busca, de encontro? Eu busco, eu clamo, eu bato a porta e a porta se abre. Quem pede, recebe. A Bíblia fala sobre isso. Agora a verdade é, e eu não posso negar, que se o Senhor decidir se esconder de alguém, é ruim que esse alguém vai encontrá-lo. Se Deus bater o pé e disser: eu vou me esconder, não vou me revelar, não tem como ninguém encontrá-lo. Amém, pessoal? Então, Ele viu sede em você, em mim. Ele viu algo em você e em mim. Na soberania do Senhor, Ele decidiu se revelar a mim e a você. Como decidiu se revelar a Saulo, no caminho, na viagem para Damasco. Nesse encontro, uma luz brilha forte no céu. Uma luz tão forte que ele não consegue enxergar, inclusive chega a ficar cego temporariamente, alguns dias, é verdade, mas ele fica cego. Ele cai no chão sem entender o que está acontecendo, sem entender o que é aquilo, e ele escuta uma voz. Ele estava acompanhado com outros guardas, mas apenas Saulo ouviu a voz, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você já imaginou um parente seu que é perseguidor de crente,
que não gosta das coisas do Senhor, que tem aversão à igreja, ter um encontro nesse nível com Deus. Não é maravilhoso um negócio desse? Deus pegar ele no caminho, se mostrar a ele, se revelar a ele. Eu penso que ainda hoje Deus ainda está fisgando corações no nosso meio, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? E creio também, e é até por isso que você está aqui, me acredito nisso, que nós daqui a pouco vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, para que aqueles corações que ainda não foram fisgados pelo Senhor, sejam em nome de Jesus. O coração de Saulo foi. Sem entender, ele só escuta a voz: Saulo, 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 por que você me persegue? Você, peraí, eu estou perseguindo os crentes, eu não estou perseguindo o Senhor. Mas quando você está perseguindo um crente, você está perseguindo a mim. Por isso que se alguém te persegue, por isso que se alguém se coloca contra você, você tem que deixar essa questão na mão do Senhor. Se você é de Deus, não está perseguindo só você, não está maltratando só você, não está se levantando apenas contra você, ele está se levantando contra o seu Deus, contra o seu Senhor. Coloque essa questão nas mãos de Deus e confia nele, amém? Sem saber quem era, Saulo faz a primeira pergunta mais importante da vida. Qual a primeira pergunta mais importante da vida? Versículo de número 5, vamos ler de novo? Atos 9, 5, se você puder ler comigo, eu agradeço. Vamos tentar? E ele disse, agora, qual é a pergunta? Vamos tentar de novo, 1, 2, 3, quem és, Senhor? Quem é, Senhor? Quem é o Senhor? A gente pode até resumir a pergunta e deixá-la mais claro da seguinte maneira: quem é Jesus para você? Eu penso que esta é, e eu volto e meia, eu vou afirmar isso várias vezes, com atrevimento, com ousadia, eu quero dizer para você que penso eu, creio de todo o meu coração, a pergunta mais importante na vida de alguém, de um ser humano. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Perceba que ela é tão importante que o próprio Cristo tratou disso em Mateus 16. Vamos dar uma olhada? Você vai deixar marcado Atos, porque nós vamos voltar aí, porque aí tem uma segunda pergunta, são duas, né? Nós estamos vendo a primeira, vamos tentar responder a primeira. Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. O texto diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, olha a pergunta que Jesus agora vai fazer para os discípulos: quem dizem os homens aí fora ser o Filho do Homem? Que a turma aí fora está falando acerca de mim? O que eles falam acerca de quem é o Filho do Homem? Aí eles começaram, eles disseram, uns falam que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Cá entre nós, irmãos, ainda hoje, aí fora, muita gente fala que Jesus foi um profeta que passou por essa terra. Tem gente que entende que Jesus foi um grande sábio que pisou nesse planeta. Tem gente que nem acredita em Jesus. Não é verdade, gente? Aí fora, aí tem gente que acha que Jesus foi um grande pensador. Dependendo da maneira como a pessoa crê e da religião que ela tem. Tem gente que acredita que Jesus foi uma alma iluminada. Não é assim, pessoal? Aí fora, a gente não tem como controlar o que as pessoas pensam e como elas enxergam Jesus de Nazaré. Mas a pergunta ela fica mais estreita, mais séria, mais importante agora. Jesus vira para os discípulos no versículo 15, e aí Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora é importante, porque o que Jesus é, ou quem ele é, para a pessoa que, sei lá, não é discípulo dele, não anda com ele, é uma coisa.
Agora, você anda com Jesus, você pode dizer amém, pessoal? Você é um discípulo do Senhor, você caminha com Ele, você está numa igreja, gente, numa quarta-feira de tarde, no meio da semana. Ora, é óbvio, me parece muito óbvio, que você ama Jesus, que você é de Jesus. Então a pergunta importante, mais importante é: quem é Jesus para você, que é um discípulo dele, que tem andado com ele? Para você, quem é Jesus? Acredite, tem gente mesmo dentro da igreja que não teve a revelação ainda de quem é Jesus Cristo. Ele não entendeu. E quando eu uso a palavra revelação, eu uso de propósito, porque qual foi a resposta de Pedro? Você vai lembrar, o que o Pedro respondeu? Simão Pedro respondendo disse, vamos comigo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga glória a Deus, igreja, aleluia. Ele acertou em cheio. E uma rara felicidade, né? Antes dele ser cheio do Espírito Santo, ele acertou na mosca. E aí, para vocês, quem é que eu sou? Pedro toma a palavra para mim, sei para ele, Jesus, mas é o seguinte, ó, para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até Jesus ficou surpreso. Uau! Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Olha o que ele vai dizer agora. Porque não foste carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Isso aqui é importante. Perceba que só sabe quem é Jesus, você só terá condições de realmente entender quem é Jesus se o Pai te revelar. Você pode ler muitos livros acerca de Jesus. Você pode ler biografia de Jesus, saber por onde ele andou, por onde ele caminhou, o que ele fez, o que ele comeu, as obras que ele realizou. Mas isso tudo faz de você uma pessoa conhecedora da letra, da biografia de Jesus Cristo, mas isso não é a revelação de quem ele é. Jesus não foi só uma pessoa importante que pisou nessa terra. Jesus é o Cristo, diga amém, irmãos, o Filho do Deus vivo, o Verbo, a palavra de Deus, que se fez carne e habitou no nosso meio. Deixa eu te explicar isso melhor. Tem gente que pensa que Jesus só passou a existir depois que ele nasceu de Maria, em Lucas, no capítulo 1 e 2. Aí quando Maria deu à luz, aí nasceu Jesus. Bom, aí o verbo, que é a palavra de Deus, se fez carne. Mas por favor, o verbo sempre existiu. Se você ler João capítulo 1, o texto vai dizer, vamos abrir em João capítulo 1, só para a gente dar uma olhada nesse texto. João capítulo 1, eu sei que tem gente aqui com caminhada já com Deus, já entende, já conhece, mas é importante a gente ter, pelo menos uma ideia dessa primeira resposta, a essa que eu entendo ser a pergunta mais importante da vida, a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer: quem é Jesus? Quem é Jesus? João capítulo 1, versículo 1, diz assim, 1. No princípio era o verbo. Entenda, verbo, palavra. O que é verbo, igreja? Palavra, está baixinho. O que é verbo? Palavra. Então vamos de novo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Como é que começou o versículo? No princípio. Você lembra como é que começa a Bíblia? A Bíblia começa assim, em Gênesis 1. No princípio. Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Isso aconteceu quando? No princípio, no início de tudo. No princípio o verbo, que é a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Por quê? Porque o verbo, que é a palavra, que é Jesus, é Deus. Porque Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Você quer ver que vai ficando mais claro? Olha o 2. Ele estava no princípio com Deus, lá em Gênesis.
3. E todas as coisas foram feitas por ele, verdade. Sem ele, nada o que foi feito se fez. Por quê? Como é que todas as coisas foram feitas? Disse Deus. Deus abriu a boca, e o que saiu da boca de Deus? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É o verbo. Quem é o verbo? Jesus Cristo de Nazaré. Quem está entendendo isso, diga amém. Então Jesus já existia no princípio, ele já era Deus, ele já estava com Deus, tudo foi feito por ele, porque Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Diga amém, gente. Aí você pode pular para o versículo de número, olha que coisa linda, versículo de número 11, e o texto diz assim, 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Está falando que Jesus veio para o povo dele. A princípio, você sabe, o povo dele era o povo judeu. Eles não receberam Jesus. Mas, versículo 12. Vamos comigo, vamos, esse texto aqui é muito bonito. Mas, a todos quantos o receberam. Quem aqui já recebeu Jesus? Levanta a mão, diga amém. Aleluia. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder de serem feitos, o que, igreja? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, o nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, do pai, da mãe, mas da vontade de Deus. Diga aleluia, igreja. O que está escrito aqui? Que tudo foi feito por ele, que Jesus Cristo é a palavra, ele é o verbo de Deus, que ele habitou no nosso meio. O versículo 14 diz, para terminar, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, o único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o verbo, a palavra de Deus, se fez carne, nasceu de Maria, e foi chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós entendemos, irmãos, isso você tem que crer, isso é o Pai que revela. Por isso que quando Jesus pergunta, e para vocês, quem é que eu sou? O Pedro é muito feliz na revelação que o Pai dá para ele. Livro nenhum diz isso, pelo menos na época ainda dizia, que era Jesus que estava diante do Filho de Deus. Então ele diz, para mim tu és o Cristo. Claro, haviam profecias do Antigo Testamento, mas ele não tinha essa convicção que era ele, mas ele recebeu uma revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É importantíssimo. Para mim, a coisa mais importante para alguém, nessa vida, nesse mundo, é conhecer quem é Jesus de Nazaré. Uma pessoa passar por essa terra, sem saber quem é Jesus de Nazaré, ela está perdida. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Por isso eu abro um parênteses nessa primeira pergunta. Quem é o Senhor? Quem é Jesus? Para te fazer um apelo. Se você que está aqui, eu sei hoje é quarta-feira, mas deixa o Espírito de Deus tratar o nosso coração. Se você está aqui e ainda não conhece a Jesus, não sabe quem é o Senhor, não entregou sua vida para Ele, o texto diz que a todos que o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode dizer amém por isso? Você pode sair daqui nessa quarta-feira com o seu nome escrito no livro da vida. Não vá embora sem receber e reconhecer na sua vida Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. A pergunta mais importante é: quem é Jesus para você? E se você já sabe responder essa primeira pergunta, pastor, para mim ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu tive um encontro com ele, eu já o recebi como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Então, seja bem-vindo à família do Senhor. Você já passou na primeira pergunta, mas qual é o tema dessa tarde? As
duas perguntas mais importantes da vida. Qual a primeira pergunta? Quem é o Senhor? Quem é Jesus? E qual é a segunda pergunta? Vamos voltar no texto de Atos, no capítulo 9. A segunda pergunta, versículo 6. Atos 9, 6. Vamos de uma maneira mais objetiva, mas vamos tentar pelo menos te dar apontar o caminho. Que o Espírito Santo continue tratando e falando o seu coração. Atos 9, 6. Diz assim. E ele, que é o Saulo, né? Tremendo e atônito, espantado, disse, olha a pergunta agora, vamos comigo? Senhor, que queres que faça? O que o Senhor quer que eu faça? Você sabe que nós vivemos dias de um evangelho meio estranho. Perdão falar assim, mas eu conheço pessoas que têm um encontro com Jesus, e depois de um encontro com Jesus, ao invés de perguntarem o que o Senhor quer que eu faça, elas perguntam, Senhor, anota aí as coisas que eu quero que o Senhor faça. Número 1, eu quero isso. Número 2, peraí, não é bem assim. Ele quer algo de você, de mim, de nós. Como é que é o nome disso? Propósito, missão. Há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. E aí eu ouso dizer novamente, irmãos, que você só vai ser 100% feliz e realizado nessa vida, se você for achado fazendo e vivendo a vida que Deus planejou para você. E aí, eu confesso, a pergunta não é tão simples de ser respondida. É incrível, quando eu falo sobre o assunto, quando eu ministro sobre o propósito, eu sempre tenho alguém que me procura, pastor, eu queria me achar, pastor, eu queria me encontrar, eu preciso me realizar, eu ainda não sei o que Deus quer de mim, e elas perguntam isso para mim na expectativa de que eu tenha uma resposta para elas, irmão. Pastor William, diga para mim, pastor, o que Deus quer de mim? Querido, só você que pode procurar e encontrar essa resposta. É uma guerra para o meu lado também. A gente tem que orar pedindo a Deus, Deus revela a tua vontade para a minha vida. Mas nós temos pistas. Domingo nós estudamos pela manhã Romanos 12. E Romanos 12, 1 e 2 diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas ter a nossa mente renovada. Eu lembro até que nós gravamos uma frase, lembra disso? Mente renovada, vida transformada. E aí o versículo 2 diz, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você vira para mim e diz, pastor, eu quero experimentar, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou olhar dentro dos seus olhos, irmão, sem nenhum problema, vou dizer para você, não sei. Se você quiser experimentar essa vontade, descobrir essa vontade, entender essa vontade, você vai ter que traçar um plano em busca disso. Você vai ter a sua mente renovada. Domingo nós falamos sobre a importância de você colocar a sua carne no altar, sacrifício vivo diante do Senhor, para você conseguir entender o que Deus tem para a sua vida. Mas existem alguns sinais, existem algumas pistas, existem algumas dicas. Deixa eu te dar uma pelo menos. Se você fosse milionário, fala amém. Vou aumentar os milhões. Se você fosse bilionário, diga amém. O que você faria mesmo de graça? Você continuaria trabalhando onde você trabalha? Você continuaria fazendo o que você faz para sobreviver? Se a sua resposta for é ruim, pastor, o quê? Se caísse uma bola, R$1 bilhão de dólares aqui na minha conta, pastor, é ruim, eu já mudava de ramo na hora. Então você está no ramo errado, Deus não te fez para isso. O que você faz que enche o tanque e não drena o tanque? O que é drenar? Drenar é esvaziar. O que é encher?
satisfazer. O que quando você está fazendo, você não quer acabar de fazer, você não quer que termine? Porque a maioria das pessoas, irmão, quando está fazendo algo, não vê a hora, meu Deus, não vejo a hora de terminar. Tem gente que está trabalhando, não vê a hora de chegar sexta-feira. Tem gente que está estudando, não vê a hora de tocar o sinal, o intervalo, o final da aula. Estava ouvindo uma pessoa contar, eu achei muito interessante, que o pai dele havia colocado ele para natação, e ele nadava muito bem, mas ele não via a hora de terminar a aula de natação. E aí ele contou dizendo, olha, aí que eu fui descobrir que eu tinha um colega que inclusive depois foi até medalhista olímpico de natação, e aí eu fui descobrir que eu via ele não via a hora de entrar na piscina, eu não via a hora de sair. Então quando ele estava nadando, quando ele estava treinando, quando ele estava praticando dentro da piscina, o colega dele era a coisa mais feliz da vida dele. E quando ele já estava na piscina nadando, treinando, ele não queria ver, ele não via a hora de terminar e sair logo. Então ele percebeu que ele havia sido feito para aquilo, que aquilo era uma chamada. Nós entendemos isso como uma chamada, uma missão divina. E você, o que enche o seu coração de alegria e de satisfação? Você precisa entender o que Deus quer de você. Nós somos sal dessa terra. Há um propósito em Deus ter feito você como você é. E Saulo foi muito rápido na pergunta. Se a primeira pergunta mais importante da vida é quem é Jesus, depois que eu entendo quem é Jesus, eu preciso entender o que Jesus quer de mim. Amém ou não amém? Mas se eu já sei quem é o Senhor, eu preciso entender então que Ele é o Senhor da minha vida. Então peraí, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para mim? O que a vida que o Senhor sonhou para mim, reservou para mim, me reserva? É isso que eu vou buscar, é atrás disso que eu vou correr. Agora, para a gente orar, quando ele faz a pergunta em Atos 9, o que é que o Senhor quer que eu faça? Vale a pena a gente lembrar que o Senhor respondeu de uma maneira interessante. O que Jesus disse? Entra numa rua, você quer ver? Vamos pegar a resposta? Atos 9 de novo. Atos capítulo 9, pega aí a resposta dele no versículo de número 6. Ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor. O que o Senhor disse para ele? Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Irmãos, para mim há um princípio aqui. Deus não conta tudo de uma vez para a gente. E eu hoje entendo isso e sou grato por isso. Porque se Deus contasse para mim tudo que eu teria que passar para estar onde eu estou, eu correria, fugiria da vida que Deus tinha planejado para mim. Então ele não conta tudo. Como não disse tudo de cara para Saulo, Saulo, você vai passar por tudo isso, você vai alcançar isso, você vai fazer tudo isso. Não. Ele disse, o que o Senhor quer que eu faça? Faz assim, querido. Entra numa rua chamada direita, vai lá. Lá eu trato de novo com você. Depois eu vou contando para você. À medida em que você vai caminhando, Deus vai revelando. De novo, à medida em que você vai caminhando, Deus vai revelando. Então você dá um passo, o próximo fica iluminado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. Aí eu dou o próximo. Aí eu oro. Aí ele ilumina o próximo. E assim nós progredimos com o Senhor no chamado, no propósito, na missão que Deus tem dado para nós. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu espero que essa palavra fique no seu coração. Qual que é a primeira pergunta mais importante da vida? Quem é o Senhor? Quem é Jesus? Qual é a segunda pergunta mais importante da vida? O que é que o Senhor quer que eu faça? A missão que Ele tem para você. O propósito que tem reservado para a sua vida. Tendo resposta para essas duas perguntas, você não vai só passar por essa vida, por essa terra. Você deixará marcas,
você vai fazer cumprir a sua missão, sua vida terá valido a pena. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos aplaudir o nosso Senhor, que Ele merece. Aleluia! Fique de pé, querido, eu quero orar por você e com você. Por você em relação à palavra que ouvimos. Um pouco diferente para quarta-feira, é verdade, mas Deus hoje quer nos abençoar de uma maneira especial. E aí nós depois oramos juntos pela nossa casa, pela nossa família. Coloca a mão no teu coração, fecha os olhos. Meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Pai, eu estou juntamente com homens e mulheres na Tua casa, mulheres e homens do Senhor, de Deus. Pessoas que creem na Tua palavra, pessoas que acreditam no Evangelho, pessoas que têm, meu Pai, nesta palavra uma direção do Senhor, uma direção do céu para as suas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, eu levanto a minha voz em primeiro lugar pelas pessoas que aqui estão, pelas pessoas que estão nos acompanhando em casa, por aqueles, meu Pai, que querem compreender o chamado, que querem entender o propósito, que querem caminhar, ó Deus, naquilo que o Senhor tem reservado para elas, meu Deus. Mas a primeira grande pergunta a ser respondida através de revelação, meu Pai, é quem é o Senhor, é quem é Jesus Cristo. Revela-te a nós aqui nesta tarde, ó Deus, se mostra também a este povo, não só aqui presentes fisicamente, mas aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Revela-te a esse homem, revela-te a esse marido, revela-te, ó Deus, a esta esposa, revela-te a esta mãe com um coração, meu Deus, ferido, um coração magoado, um coração aflito por conta de uma situação com os filhos. Mas, meu Deus, em nome de Jesus eu lhe peço, traz a revelação, mostra-te, meu Pai, para ela, mostra-te também para este pai, mostra-te também para este homem, mostra-te também para esta mulher, revela-te, ó Deus, para este povo, para esta igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós queremos enxergar exatamente o que o Senhor tem revelado, tem mostrado para cada um de nós, em nome de Jesus. Querido, você pode colocar a mão no seu coração, fecha os teus olhos ainda, mas se você ainda não recebeu Jesus, aí onde você está, você não precisa se identificar aqui agora, mas você vai orar comigo, porque isso é muito importante. É o primeiro grande passo da vida de alguém. Se você ainda não aceitou Jesus, não recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, com a mão no seu coração, você vai dizer aí onde você está: Senhor Jesus, eu te recebo, eu te aceito como Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no teu livro, Senhor, o livro da vida, onde eu quero ser achado no dia final, e no nome de Jesus, viver eternamente contigo, onde dos meus olhos o Senhor há de enxugar todas as lágrimas. Você que crê, diga amém. Agora, ainda com os olhos fechados, deixa eu continuar. Jesus, esta é a primeira oração por aqueles que estão te conhecendo e te reconhecendo como Senhor e Salvador. Mas, meu Deus, há uma segunda pergunta tão importante quanto a primeira. Meu Deus, uma vez que nós já te conhecemos, uma vez que nós entendemos o Senhor, uma vez que nós tivemos a revelação de quem o Senhor é, o Filho de Deus, o Cristo, a palavra, o verbo que se fez carne, meu Deus, agora precisamos compreender o que o Senhor quer de nós. Meu Deus, qual é a vida que o Senhor deseja, meu Pai, para cada um de nós. Meu Deus, também precisamos desta revelação. Pai, como homem de Deus, como pastor, eu oro aqui nessa tarde, meu Deus, pelas ovelhas que estão aqui, por aqueles que estão distantes, por aqueles que estão acompanhando pela internet. Meu Deus, que o Senhor também possa nos revelar a tua vontade, o teu querer, a tua missão, o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não queremos viver, meu Pai, centrados em nós mesmos, nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades, no nosso próprio querer, mas nós queremos viver a vida de Deus, nós queremos viver a vida que o Senhor planejou para nós, queremos viver 100%
100%, meu Pai, no centro da tua vontade. Levante a mão para Ele e diga: Pai, dá-me essa graça, eu quero viver 100% a vontade do Senhor para minha vida, em nome de Jesus. Agora vamos orar pela nossa casa. Estenda a sua mão mais ou menos em direção à sua casa, à sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, agora estendemos essa bênção para o nosso lar, estendemos essa bênção para a nossa casa. É o que nós fazemos toda quarta-feira. Levanta a tua voz também comigo, homem de Deus, mulher de Deus. Em nome de Jesus nós entramos diante do Senhor, em nome de Jesus nós invocamos a tua presença, em nome de Jesus nós cercamos agora a nossa família. Diga o nome daquele filho, daquele marido, daquela esposa, daquele parente que ainda, quem sabe, não conhece Jesus, ou que conhece e desviou, ou que está frio na fé, ou que anda indiferente, o coração está endurecido, o coração está gelado. Em nome de Jesus, ó Deus, enquanto essa igreja ora, enquanto o teu povo clama, enquanto essa igreja levanta um clamor aqui, nesse fim de tarde, o Senhor alcança vidas, o Senhor transforma vidas, o Senhor transforma pessoas. Eu digo: Satanás, solta o entendimento daquele homem, solta o coração endurecido daquele filho, daquela filha. Nós te repreendemos, e eu digo: todo mal, diga: sai, vai embora, desapareça da minha casa, abandona a minha família, larga o meu lar agora, em nome de Jesus. Eu digo: todo mal, em nome de Cristo, sai, sai, sai e sai, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pai, nós enviamos agora uma bênção para nossa família, uma bênção para nossa casa. Meu Deus, orando a palavra de hoje, a primeira bênção é para que eles conheçam quem é Jesus de verdade, e a segunda bênção é para que eles tenham a revelação do plano de Deus para a vida de cada um deles, e ao invés de viver a vida de qualquer maneira, eles vivam a vida de Deus, em nome de Jesus. É a nossa oração nessa tarde. A igreja que crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos. Oh, glória! Eu creio, Pai, eu creio. E quem crê comigo aqui, diga amém. Glória a Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Creio nessa bênção, entendo a importância dela. E eu espero que Deus tenha tratado com você. Ore pela sua família, essa palavra. Meu Deus, eu quero que o meu filho, se você está orando, por exemplo, por um filho, né? Eu quero que o meu filho, primeiro, conheça quem é o Senhor, quem é Jesus, porque tudo parte daí. Segundo, conhecendo o Senhor, que ele tenha a revelação da vida que o Senhor tem para ele. Que às vezes eles estão vivendo uma vida que não é a que Deus planejou para eles. Mas, meu Deus, que ele tenha esse entendimento, essa revelação. Irmãos, eu ainda entendo e creio que são as perguntas mais importantes que alguém pode fazer. Diga glória a Deus, gente. Se você trouxe a sua ajuda, pegue na sua mão. É o envelope de dízimo, de oferta. Pastor, eu preciso do envelope, tá? É só você levantar a sua mão. Pessoal que está em casa acompanhando a gente, você diz: pastor, eu também, mesmo distante, onde quer que você esteja, eu também posso ajudar? Claro que pode. Mas tem como? Tem, de pelo menos duas maneiras. Você pode ir direto no banco, fazer o seu depósito para casa de Deus, nas contas da igreja. Ou você pode, se preferir, às vezes até melhor, você pode fazer a sua transferência bancária, transferência online, pelo aplicativo, pela internet, às vezes até pelo próprio celular. As contas da igreja, elas aparecem aqui no telão para o pessoal que está aqui, né, presente. Mas para você que está acompanhando a gente online, na descrição aí do post, nós temos as contas da igreja, temos o CNPJ, enfim, fique à vontade, faça aquilo que o Senhor Deus mandar você fazer, amém? A palavra de Deus fala sobre a importância de sermos dizimistas, ofertantes, isso está tudo na Bíblia, é bíblico, mas eu entendo que nós não devemos fazer barganha com Deus. O que é barganha? Ô Deus, eu dei 100, hein? Vê lá aquele negócio para mim. Você, peraí, não tem como a gente fazer um negócio desse. É um crime. Jesus morreu por mim e por você de graça. O sangue de Jesus foi o preço.
Aí você está dizendo que senhão é o sangue de Jesus. Não pode, não tem preço isso. Amém, pessoal? Então, cuidado para não entrar nesse negócio de barganha com o Senhor. Vamos caminhar em fidelidade, porque a palavra de Deus manda a gente fazer isso. E eu creio que as bênçãos de Deus nos alcançam por conta disso. Mas eu não estou agora eu estou sendo fiel agora porque eu quero fazer um investimento na igreja. A igreja não é um lugar de investimento, né? Vai no banco fazer investimento. Vai na bolsa fazer investimento. Mas na igreja não. A igreja é lugar de fidelidade ao Senhor. Amém? Fidelidade à palavra dele. Pegue na sua mão sua ajuda. Deixa eu só falar para o pessoal de casa, completando, que depois de feita o seu depósito, ou até mesmo sua transferência online, não esqueça de nos enviar o comprovante, tá? A foto, pode ser a foto, pelo próprio WhatsApp mesmo. Nosso WhatsApp é esse aqui, ó. É o 65, que é o DDD aqui de Cuiabá. Nós estamos em Cuiabá, no Mato Grosso. Então é 65, aí vem o zap, né? 992552568. Mais uma vez, 65DDD. E o telefone do WhatsApp é o 992552568, tá? Que Deus abençoe você de casa. Pessoal que está aqui, vamos levantar a mão assim, para despedir e orar para o pessoal que está em casa? Pai, em nome de Jesus, nós enviamos uma bênção para aqueles que estão nos acompanhando. Eu creio, meu Pai, que a distância, o tempo, o espaço, não vão impedir essa pessoa de receber essa bênção onde quer que ela esteja, em nome de Jesus. Sejam todas abençoadas em nome de Cristo, e quem crê diga amém. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Deus abençoe o pessoal de casa.